Bom, então a gente vai começar aqui uma aula de extubação, tá? A gente vai começar a falar sobre extubação. A gente está aí no contexto do paciente COVID, né? Então, surgiu a demanda da gente fazer uma aula aqui sobre esse contexto, tá? A gente sempre, eu arrumei aqui em 6 pilares principais aqui, né? 6 condições principais, que é o que a gente precisa observar. Então, se você contar essas seis condições aí, você vai lembrar de passar por tudo, tá? Eu vou mostrar aqui alguns guidelines, alguns artigos que dividem de formas diferentes. Foi dessa forma que eu dividi, que eu arrumei na minha prática, mas dá para dividir de formas diferentes. Mas se você atentar para essas 6 condições aí, acaba abarcando tudo, tá? Então, o paciente tem que estar clinicamente compensado, né, da doença de base, não pode ter também descompensações graves, né? Tem que estar com tosse eficaz, tem que estar com nível de consciência, tem que estar com baixa secretividade, tem que passar no teste de respiração espontânea e tem que passar no teste do Cuff-Lick, se for indicado o teste do Cuff-Lick. Tá? Vamos falar de cada uma dessas condições aí. Então, quando é que eu penso em entubar o paciente? Sempre que o paciente está entubado, né? Igual qualquer outra terapia, você tem que pensar em tirar a terapia sempre que o paciente não precisa mais da terapia, né? Seja ela qual for. Qualquer medicação, qualquer recomendação médica, qualquer dispositivo, qualquer terapia médica, ela tem que ser retirada sempre que, exceto as de prevenção, né? Ela tem que ser retirada sempre que o paciente não necessitar mais dela, inclusive a intubação. Então, qualquer paciente que está em terapia e intervenção por tubo, né? Você tem que perguntar todo dia, né? Esse paciente está por que ele está entubado? Por que ele está ventilado? Ele ainda precisa da intubação, da ventilação? Então, a gente avalia diariamente as indicações de manter ou suspender qualquer terapia, né? Inclusive a ventilação mecânica. E aí, quais são os motivos comuns, né, para um paciente estar entubado? Primeiro, você tem que pensar, quando você entubou o paciente, né, ou quando ah, o seu outro colega anterior entubou esse paciente na sua unidade, por que ele foi entubado? Ele foi entubado para proteção de via aérea, que é para nível de consciência. Ele foi entubado, então, às vezes, esse paciente não precisa muito da ventilação mecânica, por exemplo, tá? Ele precisa mais só da proteção. Ou é um paciente que precisa da sedação completa pela doença, tá? Então, um TCE é muito grave, um paciente com hipertensão intracraniana, por exemplo, ele não precisa nem da ventilação necessariamente, nem da proteção de via aérea. Proteção de via aérea também ele vai precisar, mas esse paciente precisa da sedação total, tá? Por causa da doença. Ou um paciente que está com incapacidade ventilatória mecânica, então, um paciente com uma neuropatia grave, um Guillain-Barré que acendeu até musculatura respiratória, ele precisa mais da mecânica. Então, esse paciente não precisaria estar tão sedado, por exemplo. Então, a depender, ou incapacidade respiratória, né, que é um paciente com incapacidade aí pulmonar respiratória, por exemplo, o paciente COVID. Então, a depender do paciente, ele vai precisar da ventilação mecânica, ou da intubação, ou no caso, a proteção de via aérea, ou da sedação, por motivos diferentes, né? Ou é uma anestesia para uma cirurgia, então você tem que sempre pensar por que ele está entubado e ventilado, né? Esse motivo está resolvido, né? Se ele está resolvido, pensar em entubar o paciente. O que eu vou observar, né? Primeiro, se a doença de base ela está resolvida ou está em melhora, né? Na maioria das vezes a doença de base ela não está totalmente resolvida, mas ela está em melhora e já está bem compensada, por exemplo. O paciente não pode ter distúrbios hidroeletrolíticos graves, ele não pode estar hipotenso ou hipertenso, né, de modo importante, assim, com altas doses de vasopressor, ou altas doses de niprídeo, o paciente precisando ainda estabilizar a hemodinâmica, né? O paciente tem que estar estável, ele não pode estar chocado, por exemplo, você não vai estubar uma pessoa que está mal perfundido, chocado, nem vai estubar uma pessoa que está fazendo arritmia importante, tá? O paciente, é importante ele estar com um balanço hídrico zerado nas últimas 48 horas, né, se possível. O paciente com balanço hídrico positivo, isso é um preditor de falha de extubação, tá? Então, se possível, esse paciente esteja com o balanço controlado. A relação dele tem que estar aí, varia de literatura para literatura, não é obrigatório estar acima de 200, a gente estuda o paciente às vezes com 180, 170 de relação, mas idealmente uma relação PO2-FO2 satisfatória, né? Vale ressaltar que a relação PO2-FO2 é um dado variável, né? Isso varia. Se você dosar uma gasometria agora, dosar daqui a 3 horas, no mesmo paciente, daqui a 6 horas, isso varia, né? Esse número, isso é um dado que não é para se apegar assim em uma medida, tá? Isso tem que observar vários fatores para você valorizar esse dado da relação PO2-FO2, mas você não vai estudar um paciente com hipóxia,
né? Relação PO2 a FiO2 baixa. Monitorização multiparamétrica, você não vai estubar um paciente sem estar monitorizado e vai ter que estar com material de intubação pronto, caso aquele paciente falhe, ele tem que ser reintubado, tá? Sobre então, a doença de base resolvida, né? Agora a gente vai entrar na questão da secreção, da tosse e dos comandos, né? Da resposta aos comandos, tá? Da nível de consciência. Esse foi o estudo principal que comprovou essa condição desses fatores de risco para predizer falha de extubação, tá? No caso, esse estudo ele é referenciado no UpToDate, é referenciado em outros guidelines. Esse é um dos principais estudos que comprovou essa condição de modo mais sólido assim, né? E esse estudo os pacientes eles foram testados para diversos fatores de risco para falha de extubação, mas principalmente o paciente ele não conseguia aqui, né, fazer tarefas simples, né? Então que é para testar o nível de consciência por essas tarefas que você pedia para ele executar. O paciente não tinha uma tosse eficaz, então ele mediu aqui o pico de fluxo aqui, mas tem outras formas de medir também a tosse eficaz. E a secreção, né? O paciente ele media aqui a secreção em ml hora, o paciente ele estava ou muito ou pouco secretivo. Então essas três pilares aí, essas três condições, então tosse eficaz, baixa secretividade e nível de consciência, elas foram agrupadas em fatores de risco, né? Então o paciente não tinha nenhum, ou tinha um, ou dois ou três fatores de risco, né? Se o paciente perdesse nessas situações. E desse modo, se o paciente não tivesse nenhum fator de risco, ele tinha um risco de falhar aqui muito baixo, né? Próximo de zero aqui. Acho que uns 5% aqui, né? Tem que olhar no estudo ali. Se o paciente tivesse um fator de risco, aproximava aqui, passava dos 10%. Se ele tivesse os três fatores de risco, né? Ele teria 80% de risco de falha, né? Então, esse estudo, ele auxiliou nessa condição da gente observar esses três principais questões aí, pilares para a gente ver. E aí a gente utiliza esse estudo, né? Os guidelines e outras referências utilizam esse estudo para determinar como medir, como mensurar esses fatores de risco aqui, né? O que a gente vai comentar agora. Então, tosse eficaz, né? Esse estudo principal, ele testou a tosse eficaz com um pico de fluxo expiratório, né? Ou o paciente tinha que umedecer o index card. O index card é aquele papel listrado, né? Aquele papel com listras assim horizontais. O paciente tinha que umedecer o tubo, o index card a 1 a 2 centímetros do tubo, né? Ou com 3 ou 4 oportunidades aí possível. A gente geralmente na prática não usa nem pico de fluxo expiratório, né? Poderia usar. E a gente também não coloca papel ali não coloca o index card ali para medir, mas a gente vê a tosse eficaz a partir da capacidade do paciente exteriorizar a secreção, né? Então, assim foi comprovado no estudo fundamental, tá? Então, tem que ter tosse eficaz para não ter esse fator de risco aí da tosse eficaz. A gente testa isso. O outro é o nível de consciência, né? Então, essa tabela aqui é a tabela desse estudo que eu acabei de mostrar. Ele utilizava aqui o nível de consciência com o paciente obedecendo aí 4 tarefas, né? Ele fala, aqui tem os outros também, tá? Então, aqui é o pico de fluxo expiratório, a secreção, obedecer 4 tarefas, né? Aí aqui ele agrupava também qualquer um dos 2 fatores de risco. Aqui ele falava do negativo no index card, né? O paciente não conseguia tossir de modo eficaz. Então, esses fatores de risco eles foram testados aqui do ponto de vista estatístico para razão de probabilidade aqui, né? Para likelihood ratio, razão de probabilidade para isso aí predizer o risco do paciente falhar na extubação, tá? E aí o nível de consciência, o estudo colocou 4 comandos simples, né? O paciente tinha que fazer, então abrir os olhos, seguir os objetos com o olhar, então a pessoa colocava ali um estetoscópio, uma caneta, alguma coisa e pedia para o paciente seguir o objeto com o olhar, né? Apertar a mão do examinador e colocar a língua para fora da boca, tá? Ou utilizava a escala de Goma de Glasgow maior ou igual a 8. Vale ressaltar que a escala de Goma de Glasgow para paciente clínico, para paciente não de trauma, tem suas ressalvas, é bom, eu pessoalmente prefiro utilizar os comandos, o paciente responder os comandos, porque tem pacientes que estão com outras condições neurológicas ali, que protegem via aérea, tosse eficaz, e ele consegue ser estubado sem falhar, mas se você for colocar o Glasgow ali, o paciente ele não vai conseguir ter a condição do Glasgow, né? Principalmente porque tem questões aí que não dá para ser testado, inclusive com tubo. Então a gente não utiliza muito o Glasgow, a gente prefere inclusive a habilidade de operar ou de completar esses 4 comandos aí.
beleza? Então, o paciente obedecendo comandos, ele teria aí essa condição do nível de consciência. E a outra condição vista por esse estudo é a baixa secretividade. Então, o volume de secreção acima de 2,5 ml por hora, o que equivale aproximadamente aqui ao paciente não precisar ser aspirado em intervalos maiores do que de 3 em 3 horas. O que é que isso significa? Se o seu paciente ele estiver precisando ser aspirado em intervalos menores do que de 3 em 3 horas, ele está requerendo aspiração mais do que de 3 em 3 horas, ele é considerado que ele não tem baixa secretividade, né? Ele teria aí alta secretividade. Abaixo disso aí, ele teria baixa secretividade. Não tem problema o paciente precisar estar sendo aspirado ou algumas vezes ao dia, contanto que ele não esteja sendo muito aspirado, tá? Principalmente se ele tiver tosse eficaz, que aí ele vai ser capaz de exteriorizar a secreção, tá? Através da via aérea. E aí, só um exemplo aqui, esse é um guideline, na verdade, é uma proposta de checklist aqui, como foi testado, na verdade, né, essa proposta aqui de checklist como guideline, né, por esse grupo, e as evidências não dá para, o estudo não foi, tem várias limitações nesse estudo, mas só para mencionar aqui como é que esse estudo, por exemplo, pegou essas referências anteriores e a organizou aí, por exemplo. Então, o checklist para eleger o paciente para extubação, eles colocaram aqui, então, a paciente que tinha nível de consciência, né, que era hábil para proteger via aérea, o paciente tinha reflexo de tosse, o paciente ele estava estável do ponto de vista cardiovascular, então isso a gente comentou também, o paciente não estava tendo alterações isquêmicas, não estava infartando, não estava tendo arritmia cardíaca importante, não podia estar com droga vasoativa muito alta ou com batimentos muito acelerados, né, fazendo arritmias. A frequência respiratória, o paciente não podia estar taquipneico, né, e passava no teste do Cuff-Lee, e esse número 6 aqui, eu teria que olhar depois o que é. Mas, assim, só um exemplo de como é que eles organizaram, por exemplo, isso aí. Eles pegaram diversos aspectos, aí colocaram nesse primeiro, a segunda lista de checklist, por exemplo, desse estudo era essa aí, que traz esses elementos que a gente colocou, né? Então, nós estamos aqui nós já passamos aqui, a gente passou aqui, né, para o paciente estar compensado clinicamente, ele ter tosse eficaz, ele ter nível de consciência, ele ter baixa secretividade, e agora a gente vai entrar na questão do teste de respiração espontânea, né? O TRE, o teste de respiração espontânea. Então, o teste de respiração espontânea o paciente, você elegeu ele para extubação, ele já está com nível de consciência, e mesmo que não tenha totalmente tudo, você pode já começar a fazer teste de respiração espontânea, se isso não for instabilizar o paciente, para o paciente começar a treinar, ele começar a ser testado ali para ver se ele vai ser extubado, tá? Mesmo que ele ainda, por exemplo, esteja ainda em desmame de sedação, mas já está mais acordado, se o paciente já consegue sustentar o PSV, né, ele já consegue sustentar, ser ventilado no modo espontâneo, né, no modo autonomia, que é o PSV, onde ele já está comandando ali as incursões respiratórias, ele já pode ser testado quanto ao teste de respiração espontânea, mesmo que ainda esteja muito secretivo, mesmo que ainda não tenha passado em tudo, que não esteja totalmente compensado, mas isso não quer dizer que você vai estubar ele depois que ele passar no teste, mas o paciente já pode começar a ser testado. Mas para a gente estubar, o paciente tem que passar aí no TRE, no teste de respiração espontânea, via de regra, tá? Existem alguns protocolos com VNI facilitadora, que é um pouco mais arriscado, mas tem validação, é testado para você, mesmo que o paciente não passe um teste de respiração espontânea, depois ele passaria por uma VNI facilitadora, né, como se chama. Mas via de regra, é o ideal que o paciente passe bem aí no teste de respiração espontânea para você estubar ele com segurança. Teste de respiração espontânea, a gente tem duas opções principais, né? Ou a gente coloca o paciente no PSV com pressão de suporte de 7, ou a gente coloca o paciente no tubo T, tá? Tubo T é essa peça aqui, que só serve para você colocar o oxigênio, tá? Quando fala tubo T, a gente acha que é um aparelho, assim, que é alguma coisa, né, diferente. Não, é só uma peça aqui para você colocar ali o oxigênio ali no tubo do paciente, tá? Na verdade, é o paciente ficar com um tubo para o ambiente. Ele vai continuar entubado, mas está com um tubo aí para o ambiente, tá? Não está acoplado no ventilador. Ou você coloca
paciente em tubo T, que é desconectar o ventilador, deixar ele com essa peça aqui com oxigênio, uma cânula de oxigênio, ou então ele vai para o PSV com a pressão de suporte de 7. A gente não fica ventilando ninguém com pressão de suporte de 7. Quando a gente coloca em PSV de 7, a gente já está fazendo teste de respiração espontânea, tá? Normalmente a gente ventila de 9, 8, 9, 10 acima ali, a gente não mantém ninguém com 7. PSV de 7, PIP de 5, né? Ou uma PIP bem baixa, e FiO2 menor do que 45%, de preferência aí 35%, 30%, para fazer um teste já próximo ali do ar ambiente, da fração inspirada de oxigênio da atmosfera mesmo, tá? E aí você vai colocar o paciente, né, uma dessas duas situações aqui e manter ele por 30 a 120 minutos, né? Aqui a advoga que 120 minutos, 2 horas é muito tempo de teste, o paciente normalmente ele tende a falhar no teste, e aí perde um pouco a acurácia, porque vai dar muito falso negativo, né? O paciente vai perder e ele passaria, né? Ele poderia ser estubado sem falhar, mas se deixar muito tempo no TRE, o paciente vai falhar. Então, normalmente a gente deixa aqui entre 30 minutos e 1 hora o paciente no TRE. Tá? Manter o paciente no TRE, ele não, o critério dele passar é ele ficar bem no TRE e não apresentar nenhuma descompensação clínica, né? Já vou falar o que são as descompensações clínicas. Então, quais são os critérios de falha no TRE, né? Então, você colocou seu paciente no teste de respiração espontânea e nesses 30 minutos aí, nesses 30 a 120 minutos, você vai ficar observando o seu paciente, né? Normalmente ali o fisioterapeuta ele vai fazer essa condição, mas vocês como médicos têm que indicar e saber olhar que o paciente está falhando no TRE, tá? Critério de falha é o paciente ficar muito taquipneico, né? Ou muito bradipneico. Aqui assim, por mais de 5 minutos, né? Então não é um pouco, né? Só alguns segundos, tá? O paciente tem que ficar com taquipneia sustentada, né? O bradipneia sustentada ali, não é um período muito curto, não. Isso aí pode ser o paciente se ajustando ali. Vocês vão ver que tudo tem um tempo, assim, ó. Por exemplo, o paciente não pode saturar muito, né, menor do que 90%, mas por mais de 5 minutos. Não pode ser um negócio muito rápido também, tá? Senão todo mundo vai perder. O paciente não pode apresentar muita taquicardia também, né, maior do que 120 batimentos ou maior do que 20% do basal, ou bradicardia também é muito importante, tá? O paciente fazer muita reação vagal, ficar muito bradicárdico também não pode. Ficar muito hipertenso ou muito hipotenso também sustentadamente aqui por mais de 5 minutos. Vale ressaltar que o paciente pode ser estubado com droga vasoativa, sem nenhum problema o paciente ser estubado com droga vasoativa. A gente estuba normalmente, os pacientes ainda estão com noro, estão com niprid para ser estubado. O que não pode é o paciente estar instável hemodinamicamente, ele está muito descompensado, ou ele está com droga vasoativa em dose muito alta. Isso aí é mais prudente você compensar o paciente primeiro para depois partir para a estubação. E também não pode estar fazendo angina, né? Ou alterações isquêmicas. O paciente não pode estar infartando, ser estubado infartando, tá? É uma prática importante, às vezes, você suspeitar que o paciente pode estar infartando, a depender da alteração eletrocardiográfica, e você pode rodar um eletro, inclusive, no momento do TRE ali, suspeitar que o paciente, induzido por esforço, ele começa a anginar, ele começa a apresentar alterações no eletro, né? Isso pode ser classificado como um teste ali de esforço ali dentro da UTI e tem que ter cuidado com essa condição, tá? O paciente também não pode estar apresentando esforço respiratório e dispneia, né? Então, o teste de respiração espontânea justamente é para ver se o paciente vai fazer esforço, se vai ficar dispneico. Cuidado também com agitação psicomotora ou ansiedade, muito importante, né? Às vezes o tubo incomoda demais o paciente, né? Ela faz muito reflexo de tosse. A gente está aprendendo recentemente agora com os anestesistas a usar lidocaína, usar antitussígeno, né? Ali algo para reduzir o reflexo de tosse na extubação. Mas o paciente não pode estar muito agitado, ele não pode estar fazendo agitações muito importantes. Se isso acontecer antes do TRE, é melhor fazer um antipsicótico ou colocar um Precedex no paciente ou colocar Propofol em dose baixa para agitação. O ideal é que não estupe o paciente. Primeiro tem que ver se isso não é dor, né, ou se não é uma descompensação clínica, tá? Mas é bom tomar cuidado também para não evitar ou não adiar muito tempo a extubação num paciente só por delírio, tá? Às vezes o paciente apresentando delírio, a gente acaba estubando já que se ele passar em todo o resto, se ele estiver bem de todo o resto, a gente acaba estubando às vezes, mesmo com delírio. Só tem que tomar cuidado em conseguir encaixar ali no quadro clínico, entender o que está acontecendo, mas tomar cuidado com agitação psicomotora muito importante, tá? E aí aquele mesmo guideline, por exemplo, ele traz essa questão aqui do teste de respiração espontânea, né? Qual é o checklist aqui do paciente que está no teste de respiração espontânea? Então ele coloca aqui para você colocar o paciente no tubo T,
ou no PSV ele coloca aqui PSV de 0, né? Tem gente que faz com PSV de 5, PSV de 3, PSV de 7 já foi comprovado que o paciente passando no PSV de 7, isso tem acurácia suficiente para a gente dizer que o paciente não vai falhar no PSV de 7, tá? Vou comentar logo adiante, vou mostrar outra questão ali do UpToDate, que no COVID a gente está preferindo, né, por recomendação do UpToDate de algumas sociedades, fazer um PSV mais baixo no COVID, PSV de 5, por exemplo, abaixo de 5, para garantir mesmo ali a extubação segura para o paciente não falhar, porque falha de extubação no COVID é risco de contaminação para a equipe, de espalhar o vírus, né? Então, PSV não precisa ser PSV de 0, a gente pode fazer o teste no PSV de 5, PSV de 7. Tá? E aí o paciente tem que ter essas condições que ele colocou aqui, né, que é preditor de falha, né? Então, se o paciente está no TRE e ele começou a ficar muito taquipneico, ou ele começou a fazer isso aqui eu vou ter que olhar depois o que é esses ciclos por minuto por litro, tá? Mas eu imagino que seja taquipneia mesmo, numa outra medida aqui de taquipneia, tá? que é juntando aqui com o volume corrente. O paciente desaturar por mais de 5 minutos, o paciente ficar muito taquicárdico, a mesma coisa que a gente usou ali na aula, né? Eles trazem aqui, porque é o que é levado em diversos outros. Eu nem tirei desse aqui, mas agora que eu percebi que esse traz mais ou menos igualzinho, que é o que é trazido no UpToDate, é o que é trazido em outras referências. Esses são os parâmetros mais difundidos, assim, né, para a gente dizer que o paciente passou no teste de respiração espontânea. Então, pressão menor do que 90, maior do que 180 por 5 minutos ou mais. Além disso, o paciente ter alterações no eletrocardiograma, dispneia, ansiedade e diaforese, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que alguém perguntou. Então, a Jordana está perguntando aqui, né? Estubaram um paciente e algumas horas depois ele apresentou FA. Isso é considerado falha? Então, o paciente já estava estubado. Se ele tivesse em TRE e ele fizesse um FA de alta resposta no teste de respiração espontânea, eu consideraria isso aí uma falha no teste de respiração espontânea, FA de alta resposta. Mas depois de ter isso no teste de respiração espontânea, seria considerado falha, sim. Mas depois de estubado o paciente, aí não, aí falha de extubação, ele precisar ser entubado de novo, né? Se ele precisou ser entubado de novo por causa da FA de alta resposta, aí seria uma falha de extubação. Mas se a FA de alta resposta não levou ele a ser entubado de novo, né? Se você conseguiu controlar ali com beta-bloqueador, com antiarrítmico, ou com cardioversão elétrica, o paciente não precisou ser entubado de novo, não consideraria falha. Mas se você está fazendo o TRE e o paciente começa a fazer FA de alta resposta, eu paro o TRE, volto o paciente para parâmetros mais altos e vou controlar essa arritmia. Se respondeu, você me fala aí. E aí, entendeu? No TRE, né, se o paciente passou no TRE, não significa que você vai estubar ele naquele momento. Às vezes você já fez tudo, já viu todo o resto e só falta o TRE, aí o paciente passa e você estuba na sequência. Só que às vezes não, passou no TRE, mas ainda vai preparar o material para estubação, ainda vai ver alguma outra condição, vai ver uma outra coisa, então você volta o paciente para parâmetros mais altos, tá? Se o paciente passou no TRE ali em meia hora, 40 minutos, ele não precisa ficar no TRE até ser estubado. Se você mantiver o paciente no TRE por horas, né, um PSV de 7 por horas, o paciente vai falhar na extubação, porque ele vai cansar, tá? É muito mais difícil o paciente respirar com um tubo do que ele respirar sozinho. Então, se você baixar os parâmetros todos ali, sem dar o suporte da ventilação, ele vai cansar. Então, depois que o paciente passou no TRE em 30 a 45 minutos, 30 a 40 minutos, você volta ele para o PSV de 8, 10, 9 ali e deixa ele descansar. E aí você estuba depois de uma hora. O ideal é que você deixe o paciente descansar uma hora depois do TRE, depois você estuba ele, tá? Porque o TRE cansa um pouco. Depois que você estubou um paciente, você mantém ele em leito monitorizado pelo menos 24 horas, você não dá alta ele da unidade para a enfermaria no mesmo dia, tá? E se o paciente perdeu no teste, você reavalia diariamente. Então, você reavalia após um dia, no próximo dia. Bom, só o TRE no COVID, né? O TRE especificamente no COVID, o UpToDate aqui, ele traz, por exemplo, para a gente fazer o TRE com 0 a 5 ali, de pressão de suporte.
e não fazer o típico 7, tá? Então, em vez de fazer o típico 7, no COVID ser um pouco mais exigente, colocar aqui de 0 a 5 de pressão de suporte do PSV, para exigir um pouco mais do paciente, para ter garantia de que ele vai ser estudado e não vai falhar, tá? Mas isso aqui no paciente normal não é necessário. Mas apesar de ser possível, você pode fazer um teste aqui com 0 a 5, mas não precisa, tá? Você pode fazer com 7. No COVID, a gente prefere fazer com 5 abaixo, tá? E, por fim, o teste do Cuff-Link, né? Então, a gente já viu todas as condições e alguns pacientes, eles vão ter, a maioria dos pacientes, né? Eles vão ter necessidade de fazer esse teste aqui que a gente vai comentar agora, que é o teste do Cuff-Link. Para que serve o teste do Cuff-Link? É para você avaliar o risco de estridor pós-extubação, ou avaliar o risco de edema laríngeo, tá? Após a extubação. Lembrando que no PSV de 5 é mais difícil, né? Bianca tá falando aqui. PSV de 5 é mais difícil do que sem um tubo, então cuidado para o paciente não cansar. Se colocar no TRE com PSV de 5, abaixo de 5, fazer um TRE de 30, 40 minutos, não deixar o paciente mais de 2 horas ali no TRE, porque isso aí vai cansar o paciente desnecessariamente. Tá? Igual, tudo que eu estou falando aqui, igual também para o teste do tubo T. Tá? Você pode testar no teste do tubo T, tirar o ventilador, deixar o paciente só com o tubo com o ambiente, igual também, não é para deixar muitos períodos. Se passou no TRE, depois você volta o paciente para a ventilação para ele descansar, depois ele ser estubado. O teste do Cuff-Link, ele serve para avaliar o risco de estridor pós-extubação ou de edema laríngeo, tá? Algumas vezes você vai estubar o paciente, ele vai fazer edema de glote, vai fazer edema laríngeo e não vai e ele vai falhar na extubação por causa disso. Vale ressaltar que o teste do Cuff-Link a gente não faz ele no COVID, né? A Bianca comentou aí, assim como o tubo T também a gente não faz no COVID. A gente prefere testar o TRE no paciente COVID pelo PSV, porque ele fica acoplado no ventilador, com filtro e com sistema fechado. Se a gente testar no tubo T, a gente vai deixar o paciente ventilando ali para a atmosfera, para o ambiente, e vai contaminar as pessoas, tá? Assim como esse teste do Cuff-Link também a gente evita de fazer, já vou mostrar o porquê, vocês vão entender. Isso aqui no paciente COVID, tá? Mas no paciente que não é COVID, se ele tem esses fatores de risco aqui abaixo, né? Então, esses fatores de risco aqui são fatores de risco para edema laríngeo pós-extubação. Se ele preenche fatores de risco, a gente normalmente testa ele para isso antes de extubar, tá? Para predizer edema de laringe pós-extubação, ou estridor laríngeo pós-extubação. Eu gostaria de comentar que o teste do Cuff-Link, a acurácia dele não é nem perto de 100%, tá? A sensibilidade e a especificidade não são muito boas para predizer edema laríngeo. Isso significa que, mesmo que o paciente perca no teste do Cuff-Link, uma boa parte deles não vai apresentar edema laríngeo. E mesmo que o paciente passe, ele não apresente falha nesse teste, uma boa parte dos pacientes também vai apresentar edema laríngeo. Então, a acurácia dele não é muito boa, não é lá essas coisas para a gente apostar 100% nele, mas a gente utiliza essa ferramenta quando o paciente tem fator de risco, tá? Então, ele tem baixa sensibilidade e tem baixa acurácia, né? Baixa sensibilidade e especificidade. Quais são os fatores de risco? Então, o paciente que foi intubado, uma intubação muito difícil, uma intubação traumática, tá? Só o fato de ser do sexo feminino também já é fator de risco. Uma intubação prolongada, o paciente que ficou mais do que... Aí a literatura varia, aí, mais do que 36 horas ou mais do que 6 dias, tá? A gente usa aí essa condição de mais do que 6 dias, normalmente, ou mais do que 5 dias, para dizer que o paciente teve intubação prolongada, mas isso varia de literatura para literatura. Intubação nasal, um tubo de grande calibre em relação à traqueia, então um tubo maior do que 8 em homens ou maior do que 7 em mulheres. Então, cuidado quando for entubar o paciente para não ficar indicando tubo muito grande, muito largo, né? De muito calibre, um tubo muito grosso, porque isso depois aumenta o risco do paciente ter edema laríngeo. Vale ressaltar que tubos muito pequenos, eles oferecem muita resistência de via aérea, então dificulta a ventilação. Mas o tubo de calibre muito grande, ele aumenta o risco de edema laríngeo. A gente pode também fazer aí pela tomografia ou com exame de imagem, né, a relação do tubo com o diâmetro da laringe, maior do que 45%, ou uma pequena proporção entre a altura do paciente e o diâmetro do tubo, tá? Então, pacientes muito baixos com tubo muito calibrosos, tá? E aí você indicou o teste, né? Como é que eu faço? Então, primeiro, qual é a lógica do teste do Cuff-Link, né? Vamos entender a lógica aqui dele. Aqui eu tenho a laringe do paciente, tá? E aqui no meio tem um tubo. O ar está passando aqui por dentro desse pedaço aqui de tubo, né? Por dentro aqui do tubo, né? Então, aqui pelo lado de fora,
a gente tem a laringe do paciente e aqui é o balonete. O balonete, quando ele está insuflado, né, para ventilar, a gente vê a ventilação positiva, a gente tem que insuflar o balonete faz uma vedação ali da laringe do paciente, e o ar, ele só entra por dentro do tubo e ele só sai pelo tubo, tá? O ar só tem como vir aqui pelo tubo e sair pelo tubo. O ar não pode sair por fora do tubo, né? O ar não sai por ali porque o balonete está insuflado, tá? Quando a gente desinsufla esse balonete, qual é o normal? É uma parte do ar sair por fora, aqui. Se o paciente não tiver edema aqui da laringe, edema da glote ou da laringe, né, o ar ele vai passar por fora aqui, ele vai passar pela laringe e vai sair para a atmosfera, né, para o ambiente externo, por fora do tubo, né, sem passar por dentro do tubo. Isso significa que a fração de ar inspirada, né, o volume inspiratório, ele vai ser diferente do volume expiratório, porque uma parte do volume vai entrar aqui inspiratório e aí uma parte vai sair pelo tubo, né, que é o volume inspiratório, e uma parte vai sair por fora. O ventilador, ele interpreta aqui, ó, eu botei uma foto aqui no ventilador nosso aí do hospital. Então, a gente tem aqui o volume inspiratório, né, nesse paciente aqui, ó, 419. E o volume expiratório aqui é 377. O ventilador, ele só quantifica o volume que passa pelo tubo. Ele perde a quantificação do volume que passa aqui por fora, né? Então, se a gente desinsuflar o balonete e tiver edema de laringe, não passar nada por fora, o volume inspiratório vai continuar sendo igual ao expiratório. Nunca é igual, né? Mesmo no paciente com puff insuflado, né? Sempre tem uma diferençazinha, porque sempre escapa um pouco. E o ventilador ali, às vezes, perde a medida. Só que a gente vai usar essa diferença aqui, né, do volume inspiratório pelo volume expiratório, para predizer que o paciente está com edema, né? Com edema, com risco de ter edema na laringe, ou estridor laríngeo. O normal é ter uma grande diferença. No paciente normal, vai ter uma diferença grande entre volume inspiratório e volume expiratório. Tá? Outra forma de fazer também é essa avaliação aqui qualitativa. Essa que eu mostrei agora é a avaliação quantitativa, hoje eu vou falar como é que faz o cálculo. E a avaliação qualitativa é essa ouvindo, né? Eu estou colocando o estetoscópio na laringe do paciente ali e ouvindo o estridor. Se você não ouvir nada, quer dizer que o paciente está com risco alto de ter edema de laringe. Se você ouvir muito estridor, quer dizer que está com risco também. Se você ouvir sons normais, né? O ar passando normalmente, isso, o risco é menor. A acurácia desse teste aqui é bem menor do que a acurácia do teste quantitativo, tá? Beleza, então como é que eu faço essa avaliação aqui quantitativa, que é essa que a gente vai ver agora? Você aspira o paciente primeiro, faz uma aspiração supraglótica aqui, né? Que normalmente junta a secreção aqui acima do balonete. Melhor fazer uma aspiração acima aqui do balonete também, aspira a boca do paciente, né? Explica ao paciente o que vai fazer, e aí você desinsufla o balonete. Aí você vai observar o volume inspiratório e o volume expiratório, né? Então, como é que a gente faz? Então, aspira em cima do balonete antes, você coloca o ventilador em modo VCV, tá? Volume controlado. Por que volume controlado? Porque pelo menos você garante que o volume inspiratório vai ser o mesmo em todas as incursões. Se você deixar o paciente em PCV, ele vai alternar muito, vai mudar muito o volume resultante, né? Porque em PCV, em pressão controlada, você trava a pressão e o paciente vai fazer volumes diferentes a depender da força que ele faz, né? A depender do fluxo que ele fizer. O fluxo fica livre. Então, as pressões os volumes resultantes são diferentes no PCV. Já no VCV é diferente, né? No VCV você trava o volume que você está dando e as pressões resultantes é que vão ser diferentes. Como eu estou fazendo uma mensuração de volume aqui, melhor eu manter o paciente em VCV para fazer esse teste aqui, pelo menos temporariamente para fazer o teste, e aí eu travo aqui o volume, né? Inspiratório, né? E aí o paciente vai variar o volume expiratório, certo? A depender das incursões. Então eu coloco o ventilador em VCV, esvazio o balonete e eu observo 6 inspirações e expirações. Então, eu observo 6 vezes o paciente inspirar, expirar, inspirar, expirar. Isso por 6 vezes, tá? E eu anoto aqui os volumes que ele fez, aqui embaixo. Esse volume expiratório aqui. E aí eu vou selecionar os 3 dos 6 mais baixos, tá? Eu vou pegar 3 dos 6 volumes expiratórios e vou pegar os mais baixos e vou calcular uma média entre esses 3 mais baixos, tá? E eu vou subtrair do volume inspirado. E qual é o critério, né? Se eu pegar a perviedade vai estar diminuída, né? Eu vou considerar que a perviedade está diminuída, eu vou considerar que o paciente perdeu no teste, se for menor do que 110 ml, essa diferença aqui.
ou se for menor do que 12 a 24% do volume corrente inspirado. Tá? Então, repetindo aqui, ó, no quadro aqui, eu pego o volume de vazamento aqui do manguito, né, que é esse menos esse. O volume de vazamento do manguito é o volume expirado menos o inspirado. Eu vou pegar, para fazer isso aqui, para eu usar o volume inspirado, eu vou pegar, fazer 6 vezes, 6 incursões, eu vou pegar os 3 menores, vou fazer uma média entre os 3, e aí eu faço essa subtração aqui. E aí o volume de vazamento do manguito tem que ser menor do que 110 ml, ou tem que ser menor do que 12 a 24% desse volume inspiratório aqui, para eu considerar que o paciente está com perviedade diminuída. Se for maior do que isso, o paciente está com perviedade normal. Ele passa no teste do Coifilic. Beleza? Caso o paciente não passe, aí a gente vai fazer corticoide, tá? A gente vai fazer metilprednisolona, você pode fazer dois modos aí, né? Ou 20 miligramas de 4 em 4 horas, 4 vezes, né? Por 16 horas, você vai fazer 4 doses aí, ou metilprednisolona, 40 miligramas e aguardar 4 horas, certo? Há várias literaturas colocam para a gente fazer isso de modo profilático, já isso tem alguma evidência de você fazer isso profilático. Vai estubar o paciente, 4 horas antes faz 40 miligramas de metilprednisolona. Se o paciente já está com corticoide, isso não é necessário, tá? Se o paciente já está com corticoide. E aí vem a pergunta que eu não sei responder. Já procurei diversas vezes em diversos lugares, eu acho que isso não tem. Quem souber isso aí depois fala para a gente depois que o paciente perde, eu testo novamente, depois que eu faço corticoide, ou eu não testo mais, eu fico testando até o paciente passar, porque qual que é o problema? O paciente não passar nunca, né? A gente observa isso aí, se você ficar, mesmo que você faça o corticoide, o paciente vai perdendo, às vezes ali a física não quer estubar, porque confia muito no método, e aí vai levando muito, prolongando muito esse processo, tá? Tem hospitais que fazem o corticoide e depois não testa de novo, né? E depois estuba, tá? Mas no nosso hospital, por exemplo, as pessoas normalmente testam novamente após umas horas, após um período, ou no outro dia testa de novo, tá? Aqui, pelo que eu entendo, não tem certo e errado, mas cuidado para não prolongar muito isso aí, só porque o paciente perdeu no teste do Coifilic, porque a acurácia do teste do Coifilic não é lá essas coisas para a gente confiar piamente aí no teste, tá? E também tem que ver como é que o paciente perdeu, né? Digamos que não passa nada, você estubou, você desinsuflou o cuff e não passa 1 ml, não passa nem 10 ml direito ali de diferença, né? Na fração do volume que sai, você não ausculta nada ali, você não vai estubar um paciente desse, eu não estubaria. Então, depende dessa perda, depende de como é que foi, depende de como é que está o paciente também. Tem que ver caso a caso também, tá? E após a extubação, né? O que a gente faz após a extubação? Então, sempre a gente coloca oxigênio, né? Embaixo o alto fluxo, depende do paciente. Baixo fluxo é cateter nasal, alto fluxo, máscara, né? Não inalante. Normalmente a gente nebuliza o paciente também após, né? Se o paciente tiver risco aí de fazer estridolaríngeo, a gente pode fazer nebulização com adrenalina também. Se o paciente tiver com broncoespasmo, nebulizar com um broncodilatador, né? Tem indicação da gente fazer VNI profilática em vários pacientes, por exemplo, DPOcíticos, né? Pacientes que são hipercapníicos crônicos, o paciente que estava com PCO2 alto antes da extubação, que estava hipercapníco antes da extubação, pacientes cardiopatas. Então, principalmente se o critério formal é se a cardiopatia for causa da intubação, tem indicação de você fazer VNI profilático. E se o Apache 2 do paciente antes da extubação for maior do que 2, quer dizer que o paciente tem risco aí, né? No Apache 2 é um score de disfunções orgânicas ou de risco de mortalidade geral, é usado para diversas situações. A VNI profilática, ela é utilizada quando o paciente ele passou no teste no TRE, ele passou nos testes, ele vai ser estubado assim com louvor, ele tem indicação de ser estubado, né? Mesmo assim, você vai fazer profilaticamente um VNI após a extubação. Já tem evidências aí sólidas de que reduz o risco reduz a falha de extubação se você estubar esses pacientes aqui, tá? DPOcíticos, hipercapnícos, cardiopatas, principalmente, e pacientes muito graves, né? Já a VNI facilitadora é aquela VNI que a pessoa faz, mesmo que o paciente não passe, mas o paciente está prolongando muito, quer dar uma chance ao paciente passar ali de ser estubado sem fazer uma tráquea, ou o paciente tem uma doença meio crônica ali, que a equipe quer tentar estubar, né? O intensivista quer tentar estubar, você pode fazer uma VNI facilitadora, que é o paciente, ele não seria estubado normalmente, se ele perderia nos testes, mas ele está tão bem ali da doença clínica, né? Está numa oportunidade tão boa
que o paciente é estubado e depois fica fazendo VNI facilitadora. VNI, mesmo ainda cansado e precisando de ventilação positiva, ele fica na VNI. E a VNI terapêutica, quando o paciente é estubado, ele vai falhar na estubação, ele já falhou, na verdade, né? Ele vai estar precisando mesmo da VNI, você faz a VNI para tirar o paciente da insuficiência respiratória até você preparar outra intubação, tá? Então, a principal regra da VNI é não insista na VNI, tá? A principal regra, assim, a principal coisa que tem que pensar quando vai indicar a VNI é não insista muito na VNI. A VNI não foi feita para você insistir nela, tá? A gente está vendo outras modalidades de ventilação positiva que funcionam bem para o COVID, mesmo em períodos mais prolongados, né? Então, aquele Helmut, até a própria VNI também, a gente está vendo mais tempo aí, paciente fazendo mais tempo e conseguindo ficar bem, tá? Mas cuidado para não, principalmente quando você estubou o paciente, para não protelar muito a reintubação, se for necessário. Falha de estubação já é risco mais alto de mortalidade, tá? Você protelar a reintubação vai aumentando mais ainda o risco de o paciente morrer, tá? Então, quando o paciente falhar na estubação, não é para protelar muito a reintubação, se for necessário. Mas também não precisa desistir logo de cara, se o paciente, alguma coisa ali você pode corrigir, né? Um edema agudo de pulmão que você consegue tirar, ou uma arritmia que você consegue tirar, por exemplo, essa que a Jordana perguntou aí, ou fazer uma VNI, o paciente fica melhor, tá? Nível de consciência, algum sedativo que tem que terminar de tirar ali, acordar o paciente mais, aspirar, né? Então, tem diversas coisas que dá para fazer antes de indicar aí, mas tomar cuidado. O mesmo guideline ali que a gente colocou, né? Essa proposta aí de checklist que esse estudo trouxe, ele fala das indicações aí da gente fazer VNI, né? Profiláticas. Então, paciente que ele ficou taquipneico, ou paciente que desaturou, né? O paciente que ficou isso aqui peraí, deixa eu entender. É isso mesmo. Então, isso aqui você vai usar para predizer falha de estubação, dizer que o paciente falhou mesmo na estubação. Então, para você usar a ventilação positiva de resgate, né, VNI de resgate, ou a reintubação. Então, as mesmas coisas que a gente já colocou, né? Taquipneia, saturação, taquicardia é importante, hipotensão ou hipertensão é importante, né? Angina, dispneia, essas condições. E se o paciente ele precisar, a gente indica aqui a VNI como terapia para o paciente não voltar para o tubo, né? Esse outro estudo aqui, isso aqui é um estudo francês, né, que trouxe na verdade, isso é um guideline francês de intubação e extubação, né? Não tem muitos guidelines de extubação, né? Normalmente a gente acha a parte de extubação nos que falam de intubação. Então, só para dar um exemplo aqui de como é que ele trouxe aqui essas condições, né? Então, ele trouxe o paciente está sendo desmamado da ventilação mecânica, ele teve sucesso aqui no desmame, e aí ele foi primeiro olhado para os fatores de risco de falha, né? E olha os fatores de risco que ele traz para a falha. Então, tosse ineficiente, congestão traqueal, deglutição ineficiente, né? Não está alerta, sobrecarga hídrica, por exemplo. Ele trouxe aí essas condições juntas, né? Se presentes, adia a extubação pelo menos 12 a 24 horas, né? Pacientes com fatores de risco para edema de laringe, então ele vai para o teste do Cuff-Leak. Ele traz aqui, ó, 110 ml, né? Ou aqui menor do que 13, lá a gente trouxe 12 a 24 ali, né? Por cento daquela diferença de volume. Se sim, ele vai fazer o corticoide. Ele vai fazer o corticoide e vai ser adiado pelo menos 6 horas aí da extubação. Depois explicar ao paciente, né, posição sentada, né, você não vai estubar um paciente deitado, né, tem que sentar o paciente, aspirar a boca, a aspiração traqueal. Então, ele traz, se você precisar aspirar o paciente aí, estiver precisando aspirar muito o paciente, espera um pouco mais. Então, por exemplo, se você acabou de aspirar o paciente, coloca ele depois no ventilador pelo menos 2 minutos antes da estubação. Acabou de aspirar, deixa ele descansar um pouco na estubação de novo, ou no ventilador novamente. Aí ele traz outras condições aqui, então, outros riscos aqui, né, de falha, baixo ou alto risco de falha, e ele traz aqui essas condições como o paciente com hipercapnia, cardiopata crônico ou respiratório, né? E aí ele traz isso aí como uma indicação de você depois fazer a VNI também, tá? Então dá para ler esse estudo aí se vocês quiserem, depois pegar para dar uma lida, mas é mais ou menos o que a gente trouxe, arrumou nessas 6 condições, tá? Então 6 pilares aí eu trouxe aí. Compensado clinicamente, tá? Tanto doença de base quanto descompensações clínicas, tosse eficaz, nível de consciência adequado, baixa secretividade, passar no TRE
IgE e o teste dupla FILIP, tá? São essas 6 principais aí. E as referências, 3 principais aí que eu trouxe. O UpToDate, o UpToDate traz aqueles estudos ali mais clássicos sobre falha de extubação, eu acabei não colocando aí o estudo. Esses 2 guidelines aqui, aquele francês que a gente colocou e aquele outro ali da Intensive Care Medicine, tá? Então é isso. Vou parar a gravação aqui.